Olá, você que nos acompanha por aqui, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Europa no século XIX e hoje nós abordaremos aqui acerca do nacionalismo, né? Já falamos na aula anterior sobre as ideologias do século XIX, dentre elas o liberalismo, mas hoje nós vamos falar aqui das consequências políticas, principalmente, da propagação dessas ideologias, dessas doutrinas, dessas políticas econômicas no século XIX. Tá? Então vamos falar sobre os movimentos liberais do século XIX e sobre movimentos nacionalistas no século XIX. Tá? Então falaremos aqui na aula de hoje sobre a França depois da derrota do Napoleão, depois do Congresso de Viena, a França no século XIX. E num próximo momento, numa próxima aula, trabalharemos aqui a unificação da Itália, da Alemanha e outros movimentos do século XIX, tá bom? Beleza? Muito bem, então se prepare aí, essa é uma aula em que é um conteúdo muito importante e pouco estudado, tá? Muito bem, o século XIX ele foi marcado pelo nacionalismo, tá? Se tem uma palavra que identifica o século XIX, que, de alguma forma caracteriza o século XIX, essa palavra é o nacionalismo, esse sentimento é o nacionalismo. Nacionalismo é um sentimento mais subjetivo, porque envolvem valores que não são exatamente os valores exclusivamente patrióticos. Há uma diferença aqui conceitual entre pátria e nação. Pátria é uma realidade territorial. Normalmente, quando você apela ao quesito pátria, você está fazendo aqui um apelo a um elemento territorial, um território definido, com um governo e tal, um país. Tá? Nação é mais do que isso. Nação tem a ver com identidade, tem a ver com valores mais subjetivos de um povo, de maneira que você pode sim e tem nação sem ter pátria. O inverso é mais difícil. Normalmente quem tem uma pátria, uma realidade territorial, um país, uma fronteira definida, um governo e tal, normalmente quem tem pátria desenvolve sentimento de nação. Tá? Por exemplo, o Brasil tem uma pátria desde 1822, um território definido, com o governo brasileiro, leis brasileiras, exército brasileiro, nós temos uma pátria. Mas é um exagero dizer que nós brasileiros somos nacionalistas, tá vendo? Então é uma coisa que ainda é um processo em construção no Brasil, exceto, claro, na Copa do Mundo, que segundo Nelson Rodrigues é a pátria de chuteira. Aí todo mundo fica nacionalista, aí bandeira, hino, aquela coisa toda, Mas de modo geral, esse sentimento de identidade, de pertencimento, de identificação com os valores da nação. Então eu posso ter nação sem ter pátria. Vou dar alguns exemplos históricos para vocês. Por exemplo, o caso dos judeus. Os judeus ficaram expatriados, portanto sem pátria, portanto fora da sua pátria, expulsos desde o Império Romano, da Antiguidade, da terra que hoje corresponde à Palestina, e ficaram 2000 anos em exílio, em todos os lugares do mundo. Então eles não tinham pátria, mas tinham um sentimento, uma identidade, uma cultura, uma religiosidade que fazia do judeu da Rússia e do judeu dos Estados Unidos serem ao mesmo tempo judeus. Tá? Então há um elemento que une esses povos mesmo espalhados pelo mundo todo. Esse é um exemplo clássico de nação. Você pode dizer, por exemplo, o caso dos curdos, que é a maior minoria étnica do mundo, tá? A região do Kurdistão, que é uma região que fica ali nos limítrofes da Turquia, do Irã, do próprio Iraque, da Síria, a região que tem ali mais de 25 milhões de pessoas que não são iraquianos, não são iranianos, não são turcos, não são sírios, têm uma origem própria, são curdos, têm uma língua própria, têm toda uma identidade própria, mas não tem um Estado. Não existe um país chamado Kurdistão, entendeu? Então aí eu tenho um bom exemplo de nação que não tem pátria, por exemplo. É o caso, inclusive, dos palestinos, que depois que a ONU criou o Estado de Israel em 1947, 48, eles ficaram sem pátria. Tem a faixa de Gaza e tem a Cisjordânia, mas não tem um país chamado Palestina.
tá? Então eles têm nação, é uma nação árabe, mas eles não têm pátria. E assim vale para os bascos, assim vale para os catalães na Espanha. Você tem acompanhado aí nos telejornais do mundo todo o movimento de independência da Catalunha, né? Que tem uma identidade própria, mas não tem uma pátria, tá bom? Beleza, muito bem, então vamos lá. Avancemos sobre esse conceito, né, que nós temos aqui então. O século XIX foi marcado por um conjunto, agora sim, um conjunto de revoltas baseadas ou motivadas pelo liberalismo ou pelo nacionalismo, até o ano de 1848. 48 é um ano emblemático na Europa, é um ano que você vai ter uma explosão de movimentos liberais, é um ano que você vai ter uma explosão de movimentos socialistas, por causa da publicação, nesse ano, 1848, do Manifesto Comunista de Karl Marx, né? É o ano que você terá a Primavera dos Povos, né? Vários movimentos pipocando no meio operário e meios burgueses também, cada um com uma motivação específica. Bom, por que aconteceram tantos movimentos assim no século XIX? Quais foram as causas básicas desses movimentos? Crises econômicas, aí muito mais voltada para movimentos do operário, que está condenado a uma fábrica, né? Processo de revolução industrial, trabalhando 14, 16 horas por dia. Desigualdade social tem a mesma relação, né? Sobretudo a ideia que separa a burguesia do operariado, é uma luta de classe nova, porque até então a luta de classes envolvia a nobreza, né? Essa agora envolve a burguesia. E uma oposição política entre ideais absolutistas que foram restaurados no Congresso de Viena. Vou te explicar. A Revolução Francesa acabou com o absolutismo na França. Inclusive guilhotinou o rei Luís XVI, certo? E conduziu ao poder Napoleão Bonaparte, que vai consolidar o projeto burguês e liberal. Só que o Napoleão foi derrotado em 1815, na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Então, com a derrota do Napoleão, quem venceu Napoleão, né, foi uma coligação de países absolutistas, formado pela Áustria, pela Rússia, pela Prússia, com apoio da Inglaterra, com envolvimento direto da Inglaterra, que muito embora não é absolutista, mas tinha todo interesse na derrota do Napoleão. O fato é que com a derrota de Napoleão, esses países absolutistas, Áustria, Rússia, Prússia, se reunirão no Congresso de Viena, na Áustria, e promoverão a restauração absolutista na Europa. A palavra-chave do Congresso de Viena é restauração. A ideia é restaurar o absolutismo na Europa. Restaurar tudo aquilo que foi modificado pelo governo napoleônico. Território, fronteira, dinastias e o poder absoluto. Então, para alguns países da Europa, nós tivemos a restauração do absolutismo. É o caso da França, em que o poder volta para a mão da família Bourbon. É o caso da Áustria, em que o poder volta para as mãos da família Habsburgo. É o caso da Prússia, em que o poder volta para a mão da família Hohenzollern e por aí afora. Então, esses movimentos absolutistas geram, de novo, no século XIX, uma série de contestações. Né? Uma vez que o absolutismo caiu, o liberalismo foi divulgado e esse absolutismo retorna, nós teremos uma oposição a esse retorno do absolutismo. Por quê? Porque os ideais liberais, os ideais democráticos do chamado liberalismo político, ele havia sido disseminado por todo o continente europeu, com a Revolução Francesa, com o Napoleão. Então é como sementes que foram lançadas num solo fértil. Isso vai germinar. Né? Não tem como você conter uma ideologia, né? Você não consegue segurar uma ideologia, impedir que uma ideologia avance. Então, esses movimentos de oposição serão pautados ou no liberalismo, ou no nacionalismo, ou até mesmo no socialismo, anarquismo, que são movimentos um pouco mais adiante, que nós já falamos deles aqui. Legal? Então, esses movimentos nós vamos estudar aqui agora, já estamos estudando, são movimentos de oposição à restauração absolutista feita lá no Congresso de Viena. E as ideologias que estão por trás desses movimentos são o liberalismo, né, do ponto de vista político e econômico, e o nacionalismo, tá? Quando? Basicamente 1830 e 1848. A maioria desses movimentos acontecerão em 1830 e 1848, tá? Então, por exemplo, em 1830 tem revolução na França, na Polônia, na Bélgica, na Itália, na Grécia, na Alemanha, tá? 1848, aí por outras motivações, chamada Primavera dos Povos, né? Inclusive com alguns desses movimentos de
baseada em causas operárias. Perfeito? Muito bem. Em 1830, o que aconteceu? Nós tivemos então a restauração absolutista na Europa, né? Em 1815, com a derrota de Napoleão. E com a derrota de Napoleão, assumiu o poder na França Luís XVIII, né? Da família Bourbon. E ele ficará no poder até 1830. Tá? Então, de 1815 a 1830, você tem o governo do Luís XVIII na França. Tá? É um governo absolutista, fruto da restauração do Congresso de Viena. Motivo pelo qual ele vai caracterizar-se por perseguição ao bonapartismo, aos liberais, e a todo o movimento pró-revolução francesa, num fenômeno conhecido como terror branco. Tá? Então essa é a característica do governo do Luís XVIII. É um absolutismo disfarçado, a gente chama de absolutismo despótico, né? Ou de despotismo esclarecido, né? Porque afinal de contas ele mantém a estrutura absolutista, mas já com alguns ajustes liberais. Para dar uma ideia, uma maquiagenzinha, dizendo que o Estado não é todo absolutista, né? Cria uma estrutura que é a Câmara dos Pares, é a Câmara dos Deputados, estabelece o voto censitário, né? Só vota quem tem renda, isso é um caráter burguês do movimento, mesmo sendo um governo absolutista, mas é aquele absolutismo que eu falei para você, disfarçado, né? Despotismo esclarecido. Então, para você ter uma ideia, numa população de 33 milhões de habitantes na França, só 94 mil votavam, né? Então isso vai gerar muita insatisfação. E um Estado marcado por dívidas de guerra, guerras napoleônicas e outros conflitos em que a França se envolverá ao longo do século XIX, o que gera uma constante crise econômica. Isso é o governo do Luís XVIII. Tá? Ele morre, na verdade, em 1824. 1830, a extensão do governo absolutista. Com a morte dele, assume o irmão dele, o Carlos IX, Carlos X, melhor dizendo. Né? E o Carlos X, que também, né, tem caráter absolutista, ele, diferente do Luís XVIII, incorpora um absolutismo escancarado, tá? Um absolutismo mesmo, de violenta repressão à oposição, de fechar a Câmara dos Deputados, né? Enfim, claro, de ter um caráter muito mais ultra-realista, de real mesmo, absolutista, né? E o partido dele é esse, então esse caráter político mais absolutista, mais escancarado, menos disfarçado do que o do Luís XVIII, gera, somada a outras questões econômicas, como as más colheitas na França, uma série de imposições criadas pelo Congresso de Viena em que a França tem que cumprir, né? Isso tudo gera uma crise política e econômica e resultará na queda do Carlos X, tá? Uma revolta liderada por burgueses, claro, a burguesia não está satisfeita com esse caráter absolutista, e essa revolta, chamada Jornadas Gloriosas, acaba derrubando Carlos X em 1830. Então a restauração absolutista na França, promovida pelo Congresso de Viena, ela é muito curta, né? Ela dura efetivamente 15 anos, e aí sim, com a queda do Carlos X, né, nós teremos a vitória burguesa contra o absolutismo na França e vai se alastrar por outros países, na Polônia, por isso que 1830 é um ano de muitas revoluções, né? Na Polônia, na Rússia, na Bélgica, na Holanda, na Grécia, na Turquia, essas revoluções liberais que também ganham caráter nacionalistas e que para a Itália e para a Alemanha vão ser o embrião aí dos movimentos de unificação. Perfeito? Então ficamos por aqui para a aula não ficar muito extensa. Então falamos aqui da derrota de Napoleão, do Congresso de Viena e do governo absolutista de Luís XVIII e Carlos X. E finalizamos falando aqui das revoluções de 1830 de caráter liberal e de caráter nacionalista. Legal? Na nossa próxima aula, vou dividir essa aula em duas, a gente continua a partir daqui. Ok? Um abraço para vocês e bons estudos.